Bem-vindo a mais um vídeo dos conteúdos do Labor. O tema do vídeo de hoje é finanças e precificação. Mas antes da gente falar de precificação, a gente tem que falar de uns conceitos básicos de finanças que todo empreendedor precisa ter. E você, meu amigo, que presta serviço, que é autônomo ou que tem uma empresa, grande ou pequena, é empreendedor. Então você não pode deixar esses conceitos passarem ao largo do seu negócio. Tem que estar tudo dentro da administração da sua empresa. Vamos começar com o básico de todos, fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é um controle que você precisa ter que lista tudo que é entrada, tudo que é despesa e, por consequência, o que você tem de lucro. Normalmente, o que a gente tem de lucro é exatamente a subtração disso daí. O que entrou menos o que saiu, o que restou é o lucro. Mas antes de você ter, de fato, esse lucro, você precisa pensar que sua empresa precisa ter capital de giro. Quando a gente fala de um negócio comercial, que tem vendas, que tem estoque, o capital de giro é um montante que precisa existir na empresa para segurar as pontas da empresa durante um tempo e comprar o estoque. Porque uma empresa, por exemplo, uma sapataria, ela precisa ter uma grana em caixa para poder comprar todos os sapatos que vão estar expostos. A empresa compra da fábrica para depois revender, especialmente nos casos em que a gente não tem consignação nessa história. Ou seja, quando a pessoa compra, pega o produto e paga depois que vendeu. Mas para um negócio que a gente está falando de prestação de serviço, não existe essa mercadoria a ser comprada. Mas não quer dizer que você não precisa ter um capital de giro. Você precisa ter uma grana guardada que vai segurar os seus ponteiros no momento em que o seu faturamento for menor do que as suas despesas. Vamos entender de novo? Faturamento é tudo que entra na sua empresa. A sua prestação de serviço, o serviço que você presta, o dinheiro que o seu cliente te paga. Isso é o faturamento. Todas as despesas são as contas todas: luz, água, telefone, internet, aluguel, condomínio, impressora, funcionário, imposto, seu prolabore. O que é o prolabore? É o seu salário. Tudo isso está dentro desse pacote de custos, de despesas. Prolabore é o valor que você vai definir como seu salário, o salário do dono ou dos donos se você estiver falando em sociedade. É fundamental que ele esteja não só definido, mas pago todos os meses naquele valor definido. Por isso que é muito importante você ter um capital de giro, porque se o faturamento for menor do que a despesa, o seu capital de giro vai pagar seu prolabore. Deu para entender? O ideal é que você não receba um salário flutuante. Esse mês foi X, mês que vem vai ser X menos 2. Não. Tem que ser um valor fixo. Esse é o ideal para o seu negócio. Portanto, é muito importante você ter um capital de giro. Pergunta que sempre fica aqui assim, ok, eu preciso juntar um dinheiro, mas quanto? Quanto que eu tenho que juntar para configurar esse capital de giro? 6 vezes o seu ponto de equilíbrio. Vamos entender o que é ponto de equilíbrio. Quando o seu faturamento encontra suas despesas, você tem aqui no cume deste morrinho seu ponto de equilíbrio. Você não está nem ganhando, nem perdendo dinheiro. Deu para entender? E o seu capital de giro, portanto, é o quê? 6 vezes esse valor. Quanto maior for o seu ponto de equilíbrio, maior tem que ser o seu capital de giro. Se você tem um ponto de equilíbrio muito alto, ou seja, sua empresa tem um gasto muito elevado, é muito importante que você tenha muito dinheiro guardado. Porque se você tiver 2, 3 meses com faturamento baixo, seu capital de giro vai dar conta desse seu ponto de equilíbrio. Vamos voltar então a falar um pouquinho de lucro, que foi aquilo que eu falei lá no começo. Quando é que você, sócio, retira da sua empresa o lucro? Quando você tem faturamento maior que despesas e o capital de giro já cheio, já contemplado. Então, na hora que você não precisa mais guardar dinheiro para formar o seu capital de giro, tá aí o lucro. Isso é o lucro da sua empresa. E é isso que você pode tirar sazonalmente. E aí quem vai definir é você. Depois que você tem esse capital de giro lá direitinho, você vai resolver quando que você vai tirar o lucro da sua empresa. A cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada mês, aí é com você. Aconselho que não seja a cada mês. Tenta fazer uma coisa mais eventual. É mais interessante porque você aumenta o volume de dinheiro. Então, se você faz isso uma vez por ano, você tem um volume maior que vai fazer mais diferença para os sócios.
ou vai fazer mais diferença para o DDL. O que é DDL? Divisão de lucros. Você pode dividir os lucros da sua empresa com quem ajudou esse lucro a acontecer. Quem são essas pessoas? Os funcionários. Como você vai fazer essa divisão? Também é você que define. Mas uma coisa comum é que a gente pegue 10% de todo esse lucro e faça uma divisão com os funcionários, quando existe essa divisão de lucros dentro da empresa. Como vai ser, quem vai receber, qual a proporção, aí isso é com você. Isso vai depender muito da maneira como você vai lidar aí com seus funcionários dentro da sua empresa. Todos esses conceitos e todo esse controle precisam ser muito claros, estar muito claros na sua empresa, na sua cabeça e na cabeça de quem trabalha com você, antes mesmo de você começar a usar o Labor. Até porque quando a gente vai preencher ali o cadastro dos projetos e que a gente vai colocar o valor do projeto e o tempo que ele vai nos demandar, isso tudo está diretamente ligado ao valor da hora que a gente tem de trabalho. Como que a gente sabe quanto que é a nossa hora? Fazendo todo esse controle. Em breve a gente vai falar um pouquinho sobre precificação, como fazer precificação do nosso trabalho, do nosso serviço por hora, e todos esses conceitos que eu acabei de passar são absolutamente fundamentais. Então tenha tudo isso em mente, use o Labor para controlar isso e saber onde que estão os problemas, os gargalos da empresa, e a gente se vê na próxima. Tchau!